Olá, seja muito bem-vindo ao único almoço grátis do mercado financeiro brasileiro, aqui no canal da Liberta Investimentos. Então, hoje, dia 28 de novembro de 2022, e hoje a gente tem um tema super em voga e ultimamente, e que é preciso da gente fazer uma análise para entender por que ele é tão importante nesse momento e também ele é fundamental para a gente tentar planejar alguma coisa para 2023. O tema é PEC da transição e o que esperar deste fenômeno, né? O que esperar dessa proposta aí de emenda à Constituição. Bom, então a gente sempre fala né, que o aspecto fiscal do governo, a gestão fiscal do governo, ela tem múltiplos impactos na economia, seja em dólar, seja em inflação, seja na dívida pública e, por consequência, também em todos os ativos financeiros, não só na renda fixa, nas taxas de juros, mas, obviamente, dentro do mercado de renda variável também, que tem uma alta correlação com taxa de juros, né? Bom, e aí, então, para a gente entender um pouquinho desse tema e conversar, tentar fazer algumas projeções, eu tenho dois grandes convidados aqui que vão tentar elucidar um pouquinho para a gente. Então, da XP Asset Management, Caio Dias, que é economista sênior da Asset. Bom dia, meu amigo, como você está? Bom dia, tudo bem? Obrigado pelo convite para participar desse bate-papo com vocês. A gente agradece, Caio. Pô, vai ajudar bastante a gente aqui, com certeza. E também estrategista macro da XP Inc., Marcelo Freire. Como você está, meu amigo? Tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês de um tema tão relevante que está causando tanta volatilidade no nosso mercado. Grande, Freire. Obrigado pelo convite, por aceitar o nosso convite aí, cara. Bom, Caio, vamos lá, cara. Vamos começar contigo aqui. Explica um pouquinho, né, por que está sendo necessário a gente alterar o orçamento para o próximo ano, né? Tenta explicar um pouquinho para todo mundo, tentar colocar na mesma página, né? Quando que é enviado o orçamento para o Congresso e por que é necessário a gente fazer algum ajuste, né, ou tentar fazer algum ajuste, né, para o orçamento do próximo ano. Tá. Não, acho que um bom ponto para a gente começar essa conversa é voltar um pouco pro antes da pandemia. Então a gente já tinha um governo que vinha com déficit fiscal, tá? Então a gente vinha com um déficit ali em torno de 1% do PIB, 1,5% do PIB, isso no pré-pandemia. Teve aquele governo que fez todas as ações necessárias durante a pandemia, que foram ações temporárias, e o resultado fiscal foi melhorando mesmo assim por conta de aumento de receitas. E aí a gente chega num momento na eleição em que várias promessas populistas ali são feitas pelos candidatos e que começam a ficar apertadas para caber dentro do teto de gastos. Lembrando, o teto de gastos, aquela emenda à Constituição que foi feita ali no governo Temer, deixando que as despesas só cresçam pela inflação do ano, né? Então, quando a gente tem essas promessas sendo feitas, seja para aumentar o salário mínimo, seja para manter o valor do Auxílio Brasil em R$ 600 e não nos R$ 400 que a gente vinha tendo antes, a gente começa a ter essas despesas comprimindo todas as outras no orçamento e não cabendo mais dentro do teto, né? Então a gente tem o governo agora já tendo mandado a proposta de orçamento para o ano que vem, só que como não cabe no teto de gastos, a proposta enviada acabou sendo um pouco artificial em várias medidas. Então, por exemplo, apesar de todos os candidatos terem continuado fazendo as promessas de R$ 600, a proposta foi enviada com auxílio de R$ 400. A gente teve os gastos com saúde sendo bem comprimidos para caber as outras promessas. Então, por conta de não caber dentro do teto de gastos, é necessária essa PEC para permitir uma flexibilização do teto para poder cumprir essas promessas que foram feitas. E esses valores de 200 bilhões aí que tem se dito, né, que pelo menos ou muito perto disso, ele está contemplado o que dentro dele, além, né, da elevação do Auxílio Brasil para R$ 600? Então a gente tem primeiro essa ampliação do Auxílio Brasil para R$ 600.
A gente tem também gastos com saúde, que se a gente pega e compara o que está sendo gasto no orçamento nesse ano com a proposta do ano que vem, a gente tem uma queda de cerca de 15 bilhões dos gastos com saúde, então tem a recomposição desse gasto. Tem o governo pedindo também para aumentar o salário mínimo, tem pedido para investimento também, infraestrutura, então falam ali em mais 20 bilhões para gastos com investimento, então tem diversas promessas aí, além só do aumento dos 400 para 600 reais do Auxílio Brasil. E se fosse só esse de 400 para 600, tu tens ideia de quanto que seria o impacto, sem esses outros itens? Tem 2 pontos ali do Auxílio Brasil, que na verdade são o aumento do valor do 400 para 600, que dá cerca de 50 bilhões de reais, e a gente tem também a promessa de você pagar um adicional de 150 reais por criança até 6 anos, por família, que também dá ali mais 15 a 18 bilhões, então no total a gente está falando de 70 bilhões nessas duas promessas de alteração no Bolsa Família, ou Auxílio Brasil. Perfeito. Bom, então vamos chamar aqui o Freller também para conversa e perguntar para ele. Freller, o mercado parece que não está aceitando muito bem essa proposta, né? A gente viu aí impactos bem negativos, tanto nos juros quanto em bolsa, né? O que tu tem observado aí, pode ter interpretado que o mercado está nos dizendo? O mercado está dizendo que com a proposta do PT, que basicamente tira o Bolsa Família inteiro do teto, liberando 100 bi no orçamento atual, que é esse total aí que chega aí entre 175 e 200 bi, que a dívida se torna explosiva. É isso que o mercado está contando para a gente, que com esse pacote a conta não fecha. E se a conta não fecha, o preço de ativo é outro, o preço de Selic é outro, né? A gente tinha até um mês atrás uma precificação de coisa de 300 bases de corte de Selic para os próximos 12 a 16 meses, e agora a gente tem alta de Selic precificada para o semestre que vem, com a Selic chegando em 15 e eventualmente recuando para alguma coisa perto de 13, né? Então, basicamente, a gente atingindo um equilíbrio de juro nominal no Brasil mais perto de 13 do que de 11, que é o que estava mais ou menos um mês atrás, ou seja, 200 bases para cima no juro de equilíbrio longo. Então, o mercado basicamente está falando que a conta não fecha e, portanto, precisamos de uma reprecificação de ativos, que foi o que a gente viu acontecer ao longo desse mês. E só complementando, né, a questão da PEC, eu acho que tem até um outro agravante, que quando o PELOA foi feito, a gente tinha uma expectativa de IPCA para 2022 de alguma coisa perto de 7,5%. E depois a gente viu, com os próprios planos do governo, mais a queda do petróleo internacional, que a inflação desse ano vai ser alguma coisa mais próxima de 5%. Então, o teto do ano que vem, que seria o gasto desse ano mais o 7,6 vezes, né, o 7,6, na verdade teria que ser diminuído. Então, o teto vai ser até menor do que foi enviado na PELOA, que já foi entregue. Então, a gente tem um problema adicional ainda, que os políticos não estão querendo admitir, por enquanto, que o IPCA desse ano vai ser mais baixo. Não estão querendo fazer essa correção, né? Quando é para cima, eles fazem na hora. Opa, o IPCA subiu, a gente vai gastar mais ano que vem. Agora, para baixo, eles não querem cortar, mas Eles esqueceram, né? Exatamente. Boa. E deixa eu perguntar outro ponto para vocês, né? Porque além desse aumento de gasto, a gente ainda tem as isenções, ali, principalmente para gasolina, que terminam em 31 de dezembro. Né? Então, em 1º de janeiro, em tese, né, a gente teria um aumento de gastos, né, se a PEC passar, e uma diminuição de receita, e um aumento de receita do governo, mas assim, um impacto brutal na inflação que isso vai dar, porque no dia para o outro a gasolina vai dar uma porrada para cima. Esse aumento de receita, ele pode marginalmente compensar esse incremento do gasto que vai ter ou não? Parcialmente, sim. Pode responder você, por favor. Pode responder. Parcialmente sim, porque são magnitudes diferentes. Então, enquanto na PEC de transição a gente está falando de algo na linha aí, tudo bem, governo eleito pedindo 175 bi, mercado falando em algo mais
mais próximo a 100 bilhões. A gente tem essa receita que poderia ser arrecadada novamente, que é algo da ordem ali de 50 a 55 bilhões por ano, tá? Mas vale lembrar que no próprio PILOA que foi enviado, o governo manteve essa desoneração continuando em 2023. E, bem como você falou, se voltarem atrás nesse ponto, é uma pressão inflacionária relevante, assim, brutal, né? na virada do ano. Então, pode ser que em algum momento decidam voltar gradualmente com esse imposto, faz sentido, mas não diria que seria algo, virou o ano, vão colocar de volta os impostos federais nos combustíveis. É isso, o governo tem uma decisão que ou ele vai pressionar o IPCA ou ele vai pressionar o fiscal, né? Então, basicamente, é uma decisão muito difícil. É muito difícil você começar um governo novo já com o preço de gasolina subindo na bomba, com o imposto voltando. Ao mesmo tempo, tem essa pressão fiscal que está machucando demais, principalmente o mercado de renda fixa. Então, o governo ele está com uma decisão extremamente complexa. E aí, qual que é a minha visão de que como isso vai ser solucionado no médio prazo? E detalhe, tá? Aqui é a minha visão, não é a visão do time de política da XP, eu tô falando minha opinião. Eu acho que eles vão acabar mexendo na política de preços da Petrobras, de maneira que eles voltam com o imposto, conseguem arrecadar mais, mas o preço não sobe na bomba, porque você acaba passando esse custo para a Petrobras em vez para o governo. Sim. Muda a política de preço de paridade internacional, que é uma coisa que o Lula já falou que vai fazer diversas vezes, e o senador Prates do PT, que é o cara que mais fala sobre isso, também fala alguma coisa nessa linha. Então, é a solução que eu estou imaginando que eles vão conseguir fazer aí num curto, médio prazo, mas veremos, ainda não temos definição nenhuma, tá? Sim, e porque a gente tem, na realidade, basicamente duas alternativas, né? Ou a gente aumenta o imposto, né, e aumenta a receita, ou a gente emite dívida, né? Quais são os impactos que tu vê nessas duas diferentes alternativas ali para o Brasil, em termos econômicos e também em termos de mercado, Feller? Então, vamos lá. Se eles decidirem recompor o imposto totalmente, não mudando, né, o preço da Petrobras, você vai ter um IPCA curto mais pressionado. Compensação, você vai ter um fiscal melhor. Então, na teoria, você faz um flattening da curva de juros. O que é isso? Como eu falei, com o IPCA curto mais pressionado, a Selic deve ter que ser um pouco maior. Em compensação, com o fiscal mais controlado, o juro longo pode ser um pouco menor. Ou seja, é aquilo que eu falei, a curva de juros faz o flattening, que na verdade é o achatamento da curva de juros. E o contrário também é verdadeiro. Se você decide ter um IPCA menor agora, mas uma arrecadação também menor, você eventualmente vai poder fazer algum corte de Selic, porque o IPCA está um pouquinho mais baixo, mas a parte mais longa vai sofrer, porque você vai ter uma trajetória de dívida pior, e aí a curva se inclinaria. Então, é mais ou menos isso que a gente vê no mercado. A curva vai inclinar se o IPCA curto for... se eles não recuperarem a arrecadação, a curva inclina. Se eles recuperarem a arrecadação, a curva fleta. Perfeito. Caio, acrescenta algum ponto nesse aspecto? Nesse ponto, assim, da receita, só reforçaria que não compensa totalmente, né? Continua tendo ali uma piora, mesmo que a decisão seja por você voltar ao imposto, o que seria custoso politicamente e de popularidade, não compensa totalmente, né? Então, o governo vai precisar fazer esforço em algum outro lado também para... Pois é, o qual tu acha que seria a alternativa que equilibraria, digamos assim, o custo, como você mencionou, o custo político, né, porque, ao meu ponto de vista, o próprio governo já se impôs uma faca no pescoço antes mesmo de começar o governo, né? Porque ele já disse que vai aumentar os gastos sociais, né, usando esses termos. Então, ou seja, ele já concedeu o benefício sem ter condições de conceder o benefício. Voltar atrás é um impacto político negativo bastante relevante. E, ao mesmo tempo, né, para financiar esse gasto,
ou ele vai ser por dívida, que tem um impacto, vamos dizer assim, em termos de mercado muito grande e talvez em D+2, em T2, vai ser percebido, né, pelas pessoas por meio de câmbio ou de inflação. Então tem um impacto também político, né, mais para frente, né, ou ele aumenta imposto, o que também tem um impacto político muito oneroso para o governo, porque, enfim, é sempre muito ruim a gente enviar uma proposta de aumento de impostos, né? Lembra, no governo que está encerrando agora, né, por bastante tempo se falou da recriação da CPMF. Isso custou ali alguns pontos de popularidade do presidente, do próprio Paulo Guedes, dos mais distintos setores da economia, né? Tanto dos empresários, né, quanto das camadas mais com renda mais baixa, né? Então, assim, parece que o governo já se embretou, né, antes mesmo de começar. O que seria uma alternativa viável, né? Qual seria o caminho mais factível para ele sair desse brete e começar o ano de 2023 colocando em prática tudo que ele prometeu aí, Caio? Eu acho que um ponto quando a gente fala dessa PEC da transição, a gente está falando aqui de como você vai abrir espaço no teto de gastos para essas despesas, esses gastos sociais, só que a gente precisa pensar no depois também, né? Então a gente vem lá desde 2016 com o teto de gastos, tudo bem que já foi alterado diversas vezes ali ao longo dos anos para tirar os precatórios, para mudar qual que é o indexador da inflação que corrige o teto e coisas desse tipo. Mas o governo também vai ter que lidar com essa mudança da regra. Então, um ponto que pode ajudar a acalmar um pouco é essa âncora fiscal. Então, não sei se seria a PEC da transição tirando ali as despesas com o Auxílio Brasil para fora do teto de gasto por alguns anos, e ao mesmo tempo você colocando uma nova âncora fiscal que, tudo bem, que seja flexibilizada, permitindo o crescimento dos gastos por uma inflação mais 1% ou alguma coisa desse tipo, mas eu acho que seria algo que ajudaria a diminuir um pouco a incerteza que existe hoje na discussão do fiscal. Só complementando, eu acho que seria bom, né, a âncora fiscal, obviamente. Sim. O problema é que a gente não tem nenhum ministro da Fazenda para debater isso. Exato. E a gente está há 3 semanas das férias do Legislativo, então não tem tempo para debate. Você pegar uma PEC de transição que era para ser algo relativamente simples, a gente vê o tamanho, tá debate no tamanho, tá tendo debate na duração, tá tendo debate se vai colocar junto outras regras, por exemplo, então vamos já então regularizar a emenda de relator, vamos fazer a âncora fiscal, e não tem tempo para debate de tudo isso, né? Então eu acho muito difícil que a âncora fiscal venha nesse momento. Eu acho que para ter âncora fiscal, você precisa ter primeiro um ministro da Fazenda, depois um debate intenso entre o ministro da Fazenda com o próprio PT, depois do PT com o Congresso, depois com o Congresso para a sociedade. Então eu acho que não tem tempo. Assim, qual que é a possibilidade que eu vejo como uma saída positiva nesse momento, e que se sair alguma coisa parecida com isso, o mercado vai comemorar demais? É fazer a PEC enxuta. E o que é a PEC enxuta? Algo entre 80 a 100 bi, que, como o Caio comentou, é mais do que suficiente para pagar o Bolsa Família com já os 150 por criança de 6 anos, porque isso tudo daria 70 bi. Se eu estou falando de 80, 100 bi, ainda dá para botar salário mínimo, ainda dá para botar alguma coisa de investimento. Então, com 100 bi, você consegue fazer bastante coisa. Você agrada o mercado, porque o mercado está com medo de 175, 200 bi, e você deixa essas discussões todas para o ano que vem. E daí você faz com calma uma discussão de âncora fiscal, você faz com calma uma articulação mais complexa de ministérios. Então, assim, a gente está num momento que é corrida contra o tempo, porque aprovar PEC é relativamente difícil, se bem que os políticos eles têm falado assim, a gente consegue fazer em 2 semanas. Então ainda tem tempo para fazer a PEC, né? Mas é complexo. Então eu acho que a melhor saída nesse momento seria essa PEC um pouco mais enxuta. O mercado comemoraria demais e deixaria para o ano que vem bastante da discussão, né? Mas vamos ver se vai caminhar nesse sentido, só para
terminar aqui o raciocínio, eu tenho falado bastante com o time de política da XP, e Uhum. até agora a PEC não andou porque faltou articulação política. Como eu falei, a gente não tem um ministro da Fazenda que possa falar em nome do Lula. O próprio Lula, ele ganhou, depois ele foi para a Bahia, depois ele foi para Portugal, depois aqui ele voltou para São Paulo, ele foi para o hospital fazer a cirurgia, ele ainda não foi para Brasília. Então Foi para Egito? ele ainda não entrou na articulação e ele não botou alguém que pudesse falar em nome dele como ministro da Fazenda. Então a articulação está totalmente travada, tanto que o PT essa semana falou que, olha, se não andar, eu vou fazer via medida provisória. Sim. Porque eu preciso pagar isso. E ele não é o que eles querem fazer via medida provisória. Via PEC você tem um amparo legal muito maior. É muito melhor fazer via PEC em termos de robustez do que você está fazendo. Mas tem tempo, dá tempo ainda do Lula entrar na semana que vem na articulação, eventualmente passar a PEC. E vamos ver, semana que vem, como eu falei, então vai ser muito decisiva para o tamanho da PEC. Compensação, se eles conseguirem articular esse 175 ou 200 bi, o mercado vai sofrer ainda bastante, porque acho que o mercado está um pouco na dúvida ainda do que vai passar. Se passar 200 bi, o mercado deve piorar, se passar 100 bi, o mercado deve melhorar. Eu acho que é um pouco essa visão que eu tenho. Só complementando, né, o próprio Tasso Gereissati, né, sugeriu uma PEC de 90 bilhões, né? Então, você acha que, digamos que foi essa, né? Pô, alguém, né, conseguiu fazer essa conversa entre equipes de transição e atual Congresso, e vai uma PEC muito parecida com essa cifra, né? Você acha que, bom, supondo que hoje a gente conseguiu colocar, amanhã, terça-feira, a gente, né, despacha para onde? CCJ primeiro? Qual é o processo, qual é o curso natural que tem que transitar essa PEC? Pode ser. O que o governo eleito tem indicado é que a PEC começaria a transitar pelo Senado, e não pela Câmara. E o que a gente viu acontecer nas últimas PECs que foram aprovadas a jato, vamos dizer assim, foi que elas foram apensadas a PECs que já estavam em tramitação no Senado ou na Câmara para pular algumas etapas da tramitação. Então, obviamente, isso aí depende muito de articulação ali com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, com Arthur Lira na Câmara, mas o mais provável é que seja feita alguma manobra nesse estilo para poder pular algumas etapas. Mas aí teria que passar pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, pela 2 votações no plenário do Senado, para depois ir para a Câmara e também passar pela Comissão de Justiça, Comissão Especial e depois também 2 votações no plenário. Lembrando que como é uma PEC, tem que ser aprovado o mesmo texto nas 2 casas, né? Então, se você não articular direitinho ali que cada casa aceita, o Senado aprova um texto, a Câmara muda, tem que voltar para o Senado para ser votado de novo, num tempo ali que não é o tempo que a gente tem. Pois é, parece bem curto o tempo para passar em todos esses grupos, né? Tempo muito exíguo Quando mesmo. eles querem, eles fazem rápido. A gente tem alguns exemplos, né, de que o que está faltando é articulação política. Assim, se tiver articulação política, eles andam rapidinho com o tema, né? A própria Glaze falou que agora o Lula vai entrar de maneira mais firme na negociação. Pode ser que ande. As últimas 2 semanas a gente está vendo um bate-cabeça de ninguém está conseguindo articular. E por isso que não está andando, né? Por isso que até hoje a gente está até com essa volatilidade de mercado. E uma outra coisa interessante que eu acho que é legal complementar é que se for essa, como eu falei, né? Se for essa PEC do Tasso de 80 bi, é festa para o mercado, acho que vai ser muito bem visto. E o Congresso vai passar, porque o que a gente tem ouvido dos próprios políticos é que esse compromisso do Bolsa Família de 600 mais os 150 por criança, que dá esses 70 bi, que não é um compromisso só do Lula. Foi um compromisso que o Bolsonaro fez,
Perfeito. Vários deputados fizeram, que vários senadores fizeram, e que eles vão passar. Inclusive, isso diminui a chance de ter que ser feito via medida provisória, porque eles estão meio que falando assim: olha, se não tiver articulação, a gente, Congresso, vai passar esses 80 bi, vai pagar o Bolsa Família já em janeiro de 600, mais os 150, e vai ser, e vai estar no nosso, né, na nossa conta. Quem vai ter passado vai ser o Congresso e o Senado, sem o PT. Então, eu acho que assim, no mínimo vai passar os 80, eu acho que seria muito bom. E aí a dúvida vai ser da semana que vem essa articulação, porque vai estar o PT e o Lula pedindo 200, o Congresso tentando pedir alguma coisa menor, e vamos ver o que vai sair da semana que vem. Semana que vem vai ser... Desculpa, essa semana vai ser bem importante. Essa semana vai definir bastante. Keller, fala, Caio, por favor. Eu só ia complementar que é uma dinâmica um pouco diferente, né? Geralmente a gente tem temas fiscais, a ala política do governo pedindo um pouco mais de gasto, o ministro da Economia, da Fazenda ali tentando abaixar um pouco a conta. Dessa vez a gente não tem o ministro indicado ainda, então quem está tentando segurar um pouco a conta para não dar muito poder para o governo eleito é o Congresso, né? Então, sim, é uma dinâmica um pouco diferente do que a gente estava acostumado. Contrário, né? A gente estava acostumado ao Guedes segurando caixa e o Congresso querendo gastar. Agora a gente inverteu, vai ser o governo querendo gastar e o Congresso segurando. E outra coisa que eu acho que é interessante a gente saber é que não é que o Congresso também está segurando porque eles são fiscalistas, que o Centrão tem um perfil fiscalista. Não, eles estão segurando porque eles querem manter o poder deles. Esse ano, o poder do dinheiro está muito na mão dos deputados por causa das emendas do relator, né? Então, assim, hoje até alguns ministros têm que pedir verba para os deputados. Então, o Congresso ele quer manter esse poder sobre o dinheiro. Então, se eles eventualmente fizerem uma PEC muito grande de 200 bi, você está dando cheque para o governo e você perdeu seu poder, né? Você agora, o governo vai ter dinheiro para gastar da maneira que ele quiser, ele não vai mais ter que vir pedir para você. Então, eu acho que uma parte desse lado fiscalista que a gente vai ver dos deputados é de dar de pouquinho em pouquinho. Ó, eu te dou um pouquinho, você me negocia alguma coisa, a gente faz uma negociação, eu te dou mais um pouquinho. Ele não vai simplesmente dar um checão e daí o governo não vai mais precisar deles. Então, eu acho que é uma estratégia do Centrão de manter o governo sempre pedindo dinheiro para eles e eles entregando de pouquinho em pouquinho. Infelizmente, não é porque o Centrão tem um perfil fiscalista que a gente do mercado gostaria de ver, mas o importante é o resultado e não a motivação. Acho que tem dois pontos importantes. Primeiro, acho que esse foi um trabalho que, de fato, o Paulo Guedes falou bastante, né? Que o orçamento ele tem que estar na casa do povo, não dentro do executivo, né? E a casa do povo é o Congresso, que são os deputados e os senadores eleitos pelo voto direto. Enfim, acho que isso é bastante nobre, vamos dizer assim, num país democrático, onde quem define são os próprios interesses difusos ali que congregam dentro da Câmara. Mas acho que tem um ponto importante aqui. A gente ouve bastante as pessoas dizer, mas o Brasil agora vai virar a Venezuela, o Brasil vai virar a Argentina, agora nesse momento, né? E a gente já ouviu no passado também, de outras vertentes, né? O outro lado da moeda, dizendo que, mas agora esse governo, o Bolsonaro, que está encerrando agora, vai privatizar tudo, né? Então, acho que talvez nem tanto para um lado, nem tanto para o outro, nem tanto para o sentido completamente privado, nem tanto para o sentido completamente estatal, porque no meio a gente tem, como o Dê mencionou, o Centrão, né? Que é insciente, que não deixa, eventualmente, a gente, ou o governo executivo, passar todas as propostas dele, né? Porque, enfim, tem interesses muito difusos ali dentro, interesses muito diversos, melhor dizendo, ali dentro. Então, o Centrão, sim, como é uma força muito grande, ele sempre acaba ficando realmente no meio termo, né? Então, a gente não consegue, não passa medidas de um aumento enorme de gastos, mas também não passa reduções enormes de gastos, né? Tu vê alguma coisa diferente disso, Caio? Como é que tu interpreta esse cenário?
Não, a gente vê, tem uma visão bem parecida, né? A gente brinca que o Brasil é aquele aluno que passa sempre com 6 ali, né? Vai bem na primeira prova, dá uma relaxada, depois tem que correr atrás no final para ficar sempre ali perto da média. Boa. Mas o que a gente acaba pensando, assim, como um cenário mais provável ou possível, é que a gente tem algum aumento de carga tributária mais para frente para Uhum. fazer um contrapeso a esses gastos maiores que a gente vai ter, né? Querendo ou não, a gente está falando de um governo que vai terminar o ano de 2022 com uma dívida bruta na casa dos 74%, 75% do PIB, e quando a gente faz algumas simulações colocando ali um waiver de 135 bilhões de reais, né, um gasto a mais de 135 bilhões de reais, a gente está vendo nessas simulações que o governo eleito terminaria o governo dele com uma dívida próxima a 90. Então é um aumento aí de 15 pontos de PIB na dívida em 4 anos. Então, acho que é possível que a gente tenha assim algum aumento de carga tributária. Pode ser que não seja algo direto, a gente pode tentar numa reforma tributária ali da parte do consumo, você aumentar um pouco a alíquota ali, alguma coisa nesse tipo, porque realmente você diminuir as desonerações também é algo difícil de se ver na prática, né? Há quantos anos não se fala ali Exato. de simples, de zona franca, ou os Uhum. produtos que acabam entrando na cesta básica e coisas desse Básico. tipo. Uhum. Caio, quer complementar, Flávio, por favor? Não, eu ia complementar que, assim, eu acho que a parte de taxar lucros e dividendos é mais fácil e Exato. deve sair, mas todo o resto de aumento de carga eu sou muito cético, porque a gente sempre fala, né, como você estava mencionando, de tirar a desoneração, e daí você vai vendo, mas essa desoneração não pode tirar, mas aí a Zona Franca de Manaus vai acabar com Manaus, mas aí você quer estimular a indústria e vai tirar da indústria. Então, assim, eu acho que fora a taxação de lucros e dividendos, eu sou muito cético de aumento de carga vindo de outros lugares. O que eu acredito que vai sair, e é muito positivo, é com uma simplificação via reforma tributária, que já seria muito bom, e que foi travada, né, no governo Bolsonaro, mas agora eles querem até trazer o Bernardo Api, que é quem estava articulando essa reforma tributária, que é bem positiva. Eu acho que nesse termos de simplificação, desburocratização, pode sair alguma coisa além, né, do taxação de lucros e dividendos, que é mais consenso e deve sair também. Perfeito. Com relação à questão do aumento de imposto, né, parece inevitável, mas ao mesmo tempo parece muito desafiador que ocorra. O que mais tem se falado é da tributação de dividendos, né, já é uma proposta até do governo atual, então isso já carrega aí algum tempo, né, para o próximo governo, esse tema na mídia. E um dos formatos que parece que de certa forma ganha mais aderência, é de tributar não todo o dividendo, mas de alguns grupos específicos, né? Especialmente daqueles, vamos dizer assim, aqueles empresários, aqueles donos de CNPJ, que não configura de fato uma empresa empregadora de novos funcionários, mas é aquele caso das pejotizações, né, que a gente vê muito, né, dentro de empresas, aquele funcionário que deixa de ser CLT, abre uma empresa e emite uma nota para o seu antigo empregador, digamos assim. Então, esse cara passa a ser um prestador de serviço e não mais um funcionário da empresa. Parece que, nesse caso, existe um certo consenso, né? Ou melhor, uma probabilidade maior da gente implementar uma alíquota de tributação de imposto, né, para esses casos específicos. Isso parece, assim, uma teoria fazer bastante sentido, né? Porque, de certa forma, a gente consegue igualar esse cara ao imposto do CLT, só que quando a gente vai transcrever isso para um texto, parece tanto quanto desafiador a gente conseguir, né, cercar de fato essa camada da população. O que tu acha disso, Caio? Acho que tá no mudo, cara.
Aqui para mim ainda está mutado. Vamos ver ele. Não estou ouvindo ainda. Não. Quer falar daí, Freller? Complementar? Eu vou, enquanto ele que é mais especialista que eu, mas enquanto o microfone dele estiver no mudo, eu tento aqui. Vamos Tá. lá, eu acho que é o seguinte, o Brasil é uma colcha de retalhos, né? Porque você faz uma CLT que ela é muito rígida e com muitos impostos e muitas leis, e aí o brasileiro ele vai tentando escapar daquilo. Então surgiu a pejotização. E Exato. acaba que é muito ruim pro país. Você tem um pedaço que paga muito imposto via CLT, um pedaço que não paga. Então, assim, ou você precisaria diminuir os custos e as regras da CLT e todo mundo ser CLT, ou então você tem Uhum. que conseguir fazer com que o resto da população também pague esse imposto, porque não é justo, né? Um pedaço só da CLT paga e quem é PJ não paga. Então, a forma, né, de corrigir isso, realmente, como eu falei, tem as duas maneiras. Nenhuma das duas. Na verdade, é mais fácil você taxar o PJ do que você diminuir a CLT, dado a dificuldade popular de você diminuir os custos da CLT e as regras da CLT. A gente viu a dificuldade de passar a reforma trabalhista, que foi passada, né, no governo Temer, mas eu acho que é um caminho que a gente vai ter que seguir de uma maneira ou de outra. Como eu falei, a maneira que está é muito ruim, a gente vai ter que caminhar para isso. Fácil não é, tem muita resistência, mas eu acredito que pelo menos a direção mais possível é essa. Então, tem chance sim. Espero que tenha. Boa. Caio, tá, vamos ver se agora tá funcionando agora, tudo. agora voltou? Agora tá ótimo. Tive problema aqui com a conexão. Sem problema. Mas eu acho que a dificuldade maior é essa mesmo, é a tramitação. Parece que a gente tem um consenso, não um consenso, mas a gente tem um apoio grande a uma medida nesse sentido, mas quando a gente chega na representação disso no Congresso, eu acho que fica um pouco mais difícil, porque a gente tem lobbies mais fortes ali, de grupos que acabam sendo beneficiados por medidas assim, e aí conseguem ser bem fortes contra a aprovação disso. Boa. E um outro ponto que eu queria perguntar, Caio, é assim, a gente tem falado bastante, então, que a trajetória da dívida parece, a princípio, né, atingir 74% no final desse ano, algum número muito próximo a isso, e começar uma trajetória, né, uma inflexão na curva, né? A gente chegou a uma dívida mais alta, começamos a reduzir com o superávit primário que a gente deve apresentar esse ano, né, e aí agora vai ter uma inflexão na curva. Existe um número na conta de vocês que seria adequado para o superávit primário para a gente continuar com essa trajetória descendente do endividamento público? Quando a gente fazia a conta um mês atrás, antes desse estresse dos mercados que a gente está vendo agora, a gente via algo como 1,5 ponto, 2 pontos do PIB de superávit necessário para equilibrar a dívida, né? Só que com esse estresse, com os juros subindo, fica um pouco mais caro para o governo se financiar. Consequentemente, esse número sobe um pouco. Perfeito. E aí esse 1,5 ponto, vamos dizer assim, faria com que a dívida pública chegasse em que nível? Para ela estabilizar no nível atual, entendeu? Partindo de algo ali entre 75 e 80, ficar estável. Então, para começar a ceder, teria que ser um superávit um pouco maior que esse. Vamos tentar fazer uma conta aqui, então. A gente deve chegar esse ano com um superávit próximo a 1%, mais ou menos, é isso? Isso. Mas pro ano que vem, a previsão já é da gente voltar a ter um déficit ali no entorno de 1,5% do PIB. Então a gente está falando que para o governo sair desse déficit de 1,5% do PIB para um superávit, vamos colocar 2% ali por conta desse aumento dos juros, a gente está falando que o governo tem que fazer um esforço fiscal ali de 3,5 pontos do PIB, o que é... 3,5 pontos, sem contemplar esse aumento de gasto, certo? Não, já contemplando em parte, pelo menos. Tá. Então, um esforço fiscal de 13,5%, se a gente fosse considerar isso somente do lado da arrecadação, qual é o impacto do aumento de carga tributária você acha que a gente teria?
A gente tem que ter um aumento de carga tributária de uns 3,5% do PIB, né? Então, assim, é basicamente pegar todas as exonerações possíveis que a gente tem e, e acabar com elas, seja simples, seja zona franca, entidades sem fins lucrativos, mudar ali dedução de imposto de renda de pessoa física, rendimento isento, é, é Isso se bem não perder pouco a factível. arrecadação com o imposto de renda, com a reforma do imposto de renda, que era a promessa de campanha também do Exatamente. Lula, né? É, Aí a Essa gente pode perder daí, mais uns 100 bi, né? De 100, 150 bi de arrecadação se passar, né? Porque vai para é um 122. desafio Se grande. passar R$ 5.000, né, de isenção de imposto de renda, você perde 120 bi mais ou menos de arrecadação, né? Então, a gente não está nem colocando isso na conta. É um esforço É. brutal e beira o impossível, para falar a verdade. Então essa é a faca que eu falo que o governo se colocou no pescoço, né? Porque ele prometeu diminuir impostos e prometeu aumentar gastos, né? Foi uma proposta assim que fez a ex-primeira-ministra britânica durar 45 dias no cargo, né? Só que aqui no Brasil aparentemente não vai ser, enfim, pelo menos não é nada assim que tá sendo colocado até agora. Mas, Freller, eu queria dar um passo atrás ainda e queria que tu explicasse de maneira mais didática quais são os canais de transmissão, né, que esse aumento do gasto público impacta tanto no mercado financeiro quanto no dia a dia das pessoas. Bom, vamos lá. Eu acho que o que a gente está vendo acontecer como a gente estava discutindo aqui, esse aumento de gasto público, ele gera uma trajetória explosiva da dívida, que obviamente, como a gente falou, se aumentar em 3,5 pontos de receita, se resolve, mas é muito difícil, muito difícil. A gente sabe como é difícil aumentar a receita, ainda mais no Brasil, que é um país que já tem a carga tributária alta comparando com os pares. Então, o que a gente basicamente está falando? Que a gente vai financiar isso via dívida. Com a dívida maior, você aumenta a chance de não pagamento. Com a chance de não pagamento maior, você cobra um juro mais alto, e é isso que aconteceu, né, no nosso mercado. A gente está cobrando mais caro na dívida brasileira porque a gente imagina que a chance de receber diminuiu. Com isso, a gente tem também, além outra maneira que isso se transmite é através do câmbio. A gente viu o dólar subir contra o real ao longo do mês, também por causa desse problema de credibilidade. O gringo ele tira o dinheiro do Brasil, ele vai pôr em algum outro lugar que ele considera que ele tem uma chance maior de receber o dinheiro de volta. O próprio brasileiro faz isso, tira o dinheiro e vai para algum lugar mais seguro, conforme ele percebe que o país vai se deteriorando como capacidade, assim, como tendo capacidade de pagar a dívida. Então o dólar sobe. Dólar sobe, é inflação maior. Né? A gente importa alimento, a gente importa um monte de coisa. O preço da gasolina hoje é dolarizado, pode ser que não seja mais, mas a gente sabe que o dólar tem impacto na inflação. Com a inflação mais alta, a gente também tem mais uma pressão para cima nos juros. Perfeito. Então a gente está tendo também uma outra reprecificação, que são nessas inflações implícitas do mercado, né? Que é quanto que o mercado está precificando que vai ser a inflação no médio prazo no Brasil, e a gente tinha um patamar perto aqui de 5,5, e agora a gente está com perto de 7. Isso eu estou falando da inflação de média longa, assim, mais ou menos qual que vai ser a inflação média de hoje até 2040. Antes a gente achava que ia ser alguma coisa perto de 5,5 e agora é 7. Então, o mercado está falando assim, olha, a gente vai ter mais inflação no futuro e, consequentemente, a gente vai precisar de mais juros para controlar essa inflação. Então, isso que o mercado está pondo no preço hoje. Com mais juros, a bolsa também vale menos, né? Porque por valuation ela vale menos. Então, a gente tem esse canal aí de inflação para cima, juros para cima, câmbio para cima, bolsa para baixo, ou seja, é tudo muito ruim, né? É um governo que ele quer fazer as coisas certas e você vê que o resultado é horroroso. Então, é muito ruim, tá? Muito ruim. A gente poderia ter um cenário onde o Copom, né, na sua definição do centro da meta de inflação, ele poderia aumentar o centro da meta? Isso seria, nem sei se seria viável alguma coisa nesse sentido. Mas assim, mas é uma discussão que talvez a gente tenha que ter, porque assim, a gente teve uma redução de juro real estrutural no Brasil
a partir do governo Temer, e, consequentemente, a gente foi diminuindo as nossas metas, nosso centro da meta de inflação, de 4,5 para 3. Né? Até as Então, bandas estreitaram mais, né? até as bandas vieram de 2 para 1,5. Então, assim, a gente achou que a gente estava num processo de melhora institucional de país, que a gente poderia ter uma meta de inflação menor, mas o que a gente está vendo nesse momento ainda mais com essa trajetória da dívida explodindo, é que o nosso juro real de equilíbrio vai voltar a subir. Conforme o juro real de equilíbrio volta a subir, a meta de inflação tem que voltar a subir, porque senão você vai botar uma Selic gigantesca para tentar atingir essa meta e acaba se tornando impagável. Então, e assim, e a gente tem que lembrar, que é uma coisa que a gente vem falando bastante, que a gente hoje tem um Banco Central independente. E é muito legal isso, porque, por exemplo, a gente tem o Campos Neto, que é um cara que está fazendo uma política monetária que o mercado considera responsável, e então, se eventualmente o Lula fizer um gasto fiscal muito grande, ele faria uma contração monetária ainda maior, ou seja, ele subiria a Selic ainda mais e controlaria a inflação. Mas, dessa mesma forma que agora a gente tem um Campos Neto com o Lula vai botar alguém lá, e esse cara vai ficar 4 anos. Ele vai ficar de janeiro 25 a janeiro 29, vai ser um cara indicado do Lula. E, eventualmente, a gente pode ter alguém que não está tão comprometido com a meta de inflação, ou vai subir a meta de inflação, ou ele pode simplesmente ignorar a meta de inflação, que é o que, por exemplo, o Tombini fez. A meta do Tombini era muito mais o teto da meta do que o centro da meta. Perfeito. Então a gente pode ter um novo banqueiro central depois do Campos Neto, que vai já deixar a cartinha redigida ali no começo do ano, sabendo que ele não vai nem tentar atingir aquela meta. Então, assim, é óbvio que não é o meu cenário base, tá? Eu acho que o Lula... Assim, o meu cenário base é bem mais positivo, tá? Eu acho que o Lula vai perceber que isso não vai gerar um resultado econômico positivo, e ele vai maneirar tanto na política fiscal como, por exemplo, na indicação do próximo banqueiro central. Eu não acredito que ele vai colocar alguém que vai fazer isso que eu acabei de falar. Eu acho, eu estou muito mais otimista, mas é possível. Eu acho que a gente tem que sempre discutir isso. Mas eu acho que o Lula é esperto o suficiente para perceber que esse caminho que ele tomou nas últimas 2 semanas não vai dar certo. Eu acho que ele tem capacidade para perceber e corrigir o rumo. Assim como aconteceu na eleição passada, né? Digamos, na primeira vez que ele foi eleito, né? É isso. E assim, só para complementar, né? Porque eu falei uma coisa relativamente polêmica desse otimismo. Eu acho que assim, o PT ele estava caminhando sem resistência nenhuma. Então, assim, ele ganhou a eleição. No dia seguinte, a bolsa subiu, o dólar caiu. Perfeito. Então, né? ele se sentiu grande. Ele fez tudo isso sem fazer lá a âncora fiscal, sem falar o ministro da Fazenda, sem ter que prometer nada para o mercado e a bolsa subindo. O cara se sentiu invencível. Ele falou, pô, agora eu posso fazer o que eu quiser, que o mercado tá comigo, o gringo tá comigo, é só eu falar aqui que eu vou proteger a Amazônia, que vai entrar dinheiro. E aí ele pensou nessa PEC gigante e tomou o primeiro baque. E agora ele tá lutando contra esse baque, tentando se reposicionar. Então, assim, eu imagino que esse deslize do PT em termos da PEC foi realmente foi assim, uma coisa que o PT vai perceber como um erro, e eu imagino que eles vão ter uma política econômica ao longo do ano que vem melhor do que o que a gente viu nessas últimas 2 semanas. Eu ainda acredito nisso. Eu acho que o Lula vai ter a inteligência de perceber que é bom para ele ter economia andando a favor e não ter que ficar lutando contra o mercado toda semana. Concordo 100%. E de fato, olhando para o histórico, foi isso que aconteceu, né? Um ponto que eu colocaria também é que, assim, mesmo tendo o grupo de economistas lá da transição, que tudo bem, tem o Pécio, mas tem um pessoal mais à esquerda, como o Nelson Barbosa, mesmo esses caras não são eles que estão tocando a discussão ali da PEC de transição. A gente vê entrevistas ali do próprio Nelson falando que para ele algo como 150 bilhões seria suficiente, e não os 200 que foram pedidos, entendeu? Então, acho que quando tiver um pouco mais de certeza desse nome, mesmo que seja um nome não tão favorável como o Pécio, talvez dê uma acalmada nessa discussão. Perfeito. E Freire, eu queria adicionar uma última pergunta aqui antes da gente ir para as considerações finais, que é
A gente fez uma ampla análise aqui, tanto do cenário fiscal e falamos um pouquinho de monetário aqui. O que tu tem olhado de maiores oportunidades no mercado, especialmente de renda fixa? Boa, eu vou falar aqui e assim, foi importante que eu falei que eu estou otimista e acreditando num cenário um pouco melhor para poder fazer a recomendação que eu vou fazer, que não faria sentido. Eu acho que os pré-fixados intermediários e até os mais longos, eles estão num patamar bastante atrativo. Eu iria mais nos intermediários, porque eles têm um pouco menos de volatilidade do que os mais longos e eles têm mais correlação com a política monetária. E como eu falei, eu acho que a precificação de política monetária hoje está excessiva. Como eu falei, a gente tem uma precificação de Selic indo para 15 e retornando para alguma coisa perto de 13, ficando perto de 13. Eu acho que se realmente a gente tiver o governo que eu estou falando, que vai ser assim, um Lula um pouco mais pragmático, daí ele vai ter, obviamente, do lado dele, o PT que vai estar pedindo para gastar mais, vai estar pedindo políticas mais heterodoxas, mas ele vai ter do lado dele também o Pércio, o Alckmin falando de maneira mais pragmática, e ele vai acabar achando o meio termo. E como a gente comentou anteriormente, o próprio Centrão fazendo um pouco aí dessa segura de gastos. Então, se a gente tiver uma política fiscal que não seja essa que a gente está ventilando hoje, de 200 bi fora do teto, é muito possível que a gente tenha que sim reduzir a Selic ao longo do ano que vem e não subir a Selic. E, consequentemente, a gente teria prêmio nessa precificação de política monetária e esse juro nominal intermediário, que hoje tem por isso, uma inflação implícita embutida nele muito grande. Só para explicar, eu até falei, né? Hoje a gente está com essa inflação implícita brasileira entre 6,7% e 7%. É muito alta, na minha opinião. Eu acredito que a inflação vai ser menor do que isso e, portanto, o pré-fixado seria até melhor do que as NTNBs com esse prêmio que a gente tem na curva de inflações implícitas. Mas aí, só para fazer o disclaimer, esse call de pré é baseado num cenário otimista de um Lula pragmático que não é o Lula que a gente viu nas últimas 2 semanas, não é passando 200 bi de PEC. Então, assim, esse é a minha esperança. Se por acaso passar 200 bi de PEC essa semana ou na semana que vem, ou seja, até o final do ano, passar 200 bi de PEC, o Lula botar o ministro da Fazenda no planejamento todo mais heterodoxo e ele ir para esse discurso anti-mercado, aí o pré vai ser muito ruim, muito ruim. Mas não é o meu cenário é mais otimista, mas assim, eu estou aqui todo dia disposto a mudar de opinião. Hoje eu estou com essa mais positiva, eu gosto do pré, mas assim, não é que eu compro e vou para a praia e tô tranquilo. Eu tô falando desse call e todo dia aqui olhando o desenrolar das coisas para se eventualmente mudar, ter que estopar. Mas hoje eu gosto do pré-fixado e eu acredito num governo Lula melhor do que o que a gente viu nas últimas 2 semanas. Excelente análise, Freller. Bom, a gente vai se encaminhar, então, por nossas considerações finais aqui. Então, de antemão, agradeço imensamente a participação de vocês hoje, né? Agora, todo mundo já esperando o jogo da Copa, que vai começar, o jogo do Brasil, que vai começar em breve. Bom, agradeço demais vocês. Já deixo novamente, né, as portas abertas para uma próxima. E, Freller, vamos começar por ti, que recém comentou. Deixar aí o microfone aberto para tu fazer as considerações finais aí para o nosso público. Maravilha, gente. Então, primeiro agradecer a oportunidade, foi muito legal falar aqui com vocês. Eu acho que assim, eu acabei de fazer a recomendação e o cenário, então esse que é a minha conclusão. O que eu acho importante, que se eu mudar, eu vou tentar falar com o máximo número de pessoas e mostrar que eu estava errado e não ter amor a essa posição, porque é relativamente controversa essa minha posição um pouco mais otimista nesse momento, mas eu acredito que esses momentos de estresse de mercado são sim os melhores momentos de alocação no Brasil. Como só lembrando o que a gente falou antes, a gente nunca vai ser Suíça, mas nunca vai ser Argentina. Quando o mercado acha que a gente vai ser Argentina, eu gosto de entrar comprado. Quando o mercado acha que vai ser Suíça, eu entro vendido. Hoje eu acho que o mercado está com mais cara de Argentina do que de Suíça, então eu acho que é mais compra do que venda. Eu torço para que a gente não vire a Suíça. Eu torço que a gente não vire a Argentina. Eu torço que a gente não vire a Argentina e que seja um bom ponto de compra. E é isso aí, gente. Bom jogo a todos. Boa Copa. Rumo ao Hexa. Abraço a todos.
Obrigado, Freller. Bom, então já vamos deixar combinado aqui, se por acaso tu mudar de opinião, a gente vem aqui e faz uma V2 desse programa. Com certeza, estarei disponível. Fechado. Caio, muito obrigado pela tua participação aí e deixa o microfone aberto para tu fazer as considerações finais. Não, obrigado pelo convite, Matheus, obrigado pela conversa também, Marcelo. Acho que o importante nesses momentos de estresse e também de alta volatilidade, né? Como a gente está tendo ainda toda a formação do governo, as opiniões nossas, como analistas, mudam muito rápido conforme as coisas vão evoluindo, né? Então, as mudanças de opinião e de cenário e como um todo de indicações acabam evoluindo muito, muito rápido também. Então, acho que essa fala do Freller foi muito boa nesse sentido. Beleza, Caio, muito obrigado. Bom, então, pessoal, não deixem de se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando nossos vídeos. Se inscreva também na Liberta Play, porque em breve todo o nosso conteúdo vai estar exclusivamente por lá. Então, para não ficar de fora de nada que a gente produz aqui, sugiro fortemente para quem ainda não é inscrito, né, se inscreva no nosso Liberta Play e lá você vai ter muito mais conteúdo disponível, como esse vídeo histórico dos vídeos almoço grátis e muito mais que já foi produzido até hoje. Bom, eu deixo o convite também, caso você ainda não tenha a sua conta aberta na Liberta, por favor, clique no link abaixo e abra agora mesmo para a gente passar um pouquinho do nosso conhecimento para vocês e fazer as melhores alocações para o seu portfólio, respeitando seus objetivos e seu perfil de risco naturalmente. Então vamos lá, rumo ao Hexa, hoje sem Neymar, né? Tá com entorse aí no tornozelo. Esperamos que na próxima fase ele volte a ingressar no time, que tenho certeza que vai ser o camisa 10 aí que vai levantar a taça. Também, pessoal, muito obrigado pela participação de todos e nos vemos na próxima semana. Um abraço!